do jeito que o governo está fazendo a gestão, questão do auxílio emergencial, é de se esperar que, eu não sei se a gente vai ter alguma coisa para substituir o auxílio emergencial em janeiro, porque a gente já sabia que o auxílio emergencial ia acabar em dezembro, e o governo decidiu deixar essa discussão para depois das eleições municipais, o que significa que a gente só vai começar a discutir o que fazer com o auxílio emergencial em novembro, faltando aí um mês e pouco para o auxílio emergencial acabar. Eu acho muito difícil que o governo, este em particular, que não tem planejamento de nada e não consegue se entender consigo mesmo, que eles consigam realmente ter uma proposta razoável para dar continuidade ao auxílio emergencial. Porque aí entra uma outra questão, né? Se, por exemplo, o governo decidir prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses, para dar tempo de ter uma proposta substitutiva ou algo assim, eles vão bater de frente com o teto de gastos, que o Paulo Guedes está resistindo em mexer. Então, tem um nó górdio aqui nessa história que liga auxílio emergencial, teto de gastos e outros temas. Esse é um dos temas que você gosta muito de falar, é do teto de gastos, porque são duas escolas que se combatem, que é uma que diz você não pode ir além do teto de gastos, porque você tem ali uma camisa de força que você não pode gastar mais do que você tem. E você diz que não. Explica para a gente, só rapidinho, antes da pergunta da Dina, por que a gente não pode gastar, por que a gente deve sim gastar mais do que tem? Bom, a gente não tem, para início de conversa, a gente não tem alternativa, né? Porque se a gente for pensar nas necessidades que o Brasil tem, o Brasil precisa da sustentação. Vamos lá. Os números do mercado de trabalho estão horrorosos. Tem dezenas de milhões de pessoas que estão desempregadas hoje por conta da pandemia. E tem mais dezenas de milhões de pessoas que resolveram sair do mercado de trabalho porque não conseguem achar emprego. Essas pessoas nem entram na estatística de desemprego, porque como elas não estão procurando emprego, elas não aparecem na estatística de desemprego. Quando você soma os dois, é um número horroroso, assim. São muitas as pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho. Então, nessa situação, e como essa situação vai perdurar, essas pessoas precisam de algum tipo de renda, né? Muitas delas são pessoas muito pobres, e você precisa dar algum tipo de assistência. Por isso, a gente fez o auxílio emergencial, por isso a gente tem discutido questões como a renda básica. Então, para início de conversa, você precisa de recursos para essas pessoas. Mas, além disso, você precisa de muitos recursos para a saúde, porque o problema da pandemia e o problema da Covid em particular, e eu já escrevi um artigo para o Estadão sobre isso, é que a Covid, ela não só é uma doença que tem tido uma sobrecarga muito maior na população vulnerável do que no restante da população. Então, quando você olha a distribuição da Covid, ela atinge principalmente e desproporcionalmente os mais pobres. E há razões diversas para isso. Há razões, inclusive, relativas à própria transmissibilidade do vírus. O vírus, como é que ele se espalha? Em situações de aglomeração, em situações em que as pessoas vivem muito juntas. Essa é, por definição, a caracterização de uma família de baixa renda. Como é que vive uma família de baixa renda? Vive aglomerada. Então, essas pessoas estão desproporcionalmente atingidas. Essas pessoas, portanto, precisam ter acesso à saúde, precisam ter acesso ao SUS. O SUS está subfinanciado, precisa receber mais recursos, só por causa disso. E olhando à frente, a gente vai ter uma sobrecarga, que isso é o tema do meu artigo do Estadão de hoje, a gente vai ter uma sobrecarga adicional de doenças crônicas relacionadas à Covid considerável. Então, são ainda mais pessoas que vão ficar dependentes do SUS, porque, de novo, isso afeta desproporcionalmente os mais pobres. Claro. Então, quando a gente olha para as necessidades de recursos, elas são evidentes na área de saúde, na área de proteção social, que está ligada à saúde, e a área de educação, as escolas públicas. Como é que a gente vai dar subsídios às escolas públicas, que a gente não deu até agora, para que elas naveguem esse período tão complicado em que você não consegue ter aulas presenciais constantes? Como é que você faz a educação pública e assiste as crianças nesse cenário?
Então, a necessidade de recursos está dada. O teto de gastos, da forma como ele existe, não permite nada disso, não permite nenhum desses gastos, porque ele é extremamente rígido. Então, uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, e não adianta a gente fingir que o problema não existe, é exatamente isso. A gente vai ter que enfrentar, dada a necessidade de gastos que a gente tem nessas áreas, a gente vai ter que, de alguma forma, arrumar um jeito de flexibilizar esse teto de gastos, porque do jeito que ele está, ele vai ser furado, é o que vai acontecer. Ou vão inventar um mecanismo para driblar o teto. Um mecanismo possível é estender o decreto de calamidade. Aí o governo disse, não, nós não vamos fazer isso. Mas na hora do aperto vai acabar fazendo, se não tiver outra alternativa. Quem está falando isso, inclusive, é o próprio Congresso, que não vai estender o coisa de calamidade. Não dá para entender muito bem. Não, está tudo descoordenado.